Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler o 17 e 18, que diz assim: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Mas cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? O último versículo aqui da segunda carta de Pedro. Nós tematizamos esse culto como culto upgrade. Aleluia. E quando se fala de upgrade, a gente já lembra de algumas coisas, né? Quem mexe com o computador já lembra do upgrade do computador, né, Marcelo? Fazer um upgrade no PC. Quem anda de bike já lembra de fazer um upgrade na bike, né? Quem tem carro. Então, o que é um upgrade? A palavra upgrade, se você separar ela, o up é acima e o grade é grau, né? Então, grau acima. Upgrade é melhorar, é você equipar algo, né? Tornar aquele objeto ou aquilo melhor do que ele é. Aleluia? E quando nós falamos de melhorar, de crescer, de tornar melhor, nós sabemos que a Bíblia e Deus, Ele nos impulsiona com a Sua palavra a melhorarmos todos os dias, a sermos sempre melhores, né? Sempre hoje melhor do que nós fomos ontem e amanhã melhor do que nós somos hoje. Aleluia? E nessa passagem de Pedro, eu pude encontrar algo muito interessante mesmo. É que o apóstolo Pedro, depois de se você ler o capítulo, você vai ver que ele vai estar falando sobre a volta de Cristo, né? Para que os cristãos fiquem atentos, para não ficarem despercebidos, porque Jesus está voltando. E logo depois que ele fala sobre a volta de Cristo, ele fala que nós devemos crescer em duas regiões da nossa vida. Quais são essas duas regiões? A primeira região é graça e a segunda é conhecimento de Jesus Cristo. A primeira região, a graça, ela tem a ver com o externo, o nosso lado externo. E o conhecimento de Jesus tem a ver com o nosso lado interno. Aleluia? E eu quero que você me acompanhe nessa palavra nessa noite, para que Deus traga um entendimento para a sua vida e que você faça um upgrade no Senhor nessa noite. Aleluia? Ele quer te melhorar nessa noite. Ele quer te melhorar nesse ano novo de 2020. Ele quer te tornar uma pessoa melhor, mais do que você foi em 2019. Aleluia? O Espírito Santo, ele vai te equipar. Amém? Amém? Vocês me ajudam. Então vamos lá. A primeira área, que é a graça, essa palavra graça, nessa passagem especificamente, ela está numa palavra no grego chamada charis, que significa condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina. Aleluia? Condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça divina, ou um sinal ou prova de uma vida que foi alcançada pelo favor de Deus, despertando ao exercício das virtudes cristãs. Então o que isso quer dizer? É aquilo que nós demonstramos por fora. Amém? Nós precisamos fazer um upgrade daquilo que nós externamos, daquilo que o mundo vê em nós. Aleluia? Então, basicamente, traduzindo para as nossas palavras, é crescer em testemunho de vida, uma vida externa. Aleluia? Um grande homem de Deus que faleceu há pouco tempo, chamado Billy Graham, ele disse assim, que somos a Bíblia que o mundo lê e os sermões que o mundo está prestando atenção. Aleluia? Então, o nosso lado externo, ele também precisa ser melhorado.
né? A nossa maneira de viver, a maneira que o mundo nos olha, a maneira que as pessoas lá fora têm enxergado, porque a partir do momento que você se diz ser um cristão, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você sai lá fora e você diz para as pessoas que você entregou a sua vida para Jesus, a partir daquele momento as pessoas vão te observar. Aleluia? Enquanto você não entrega a sua vida para Jesus, o mundo não vai te observar porque você faz parte do mundo. Mas a partir do momento que você sai do mundo, o mundo começa a te observar. O mundo começa a acompanhar os seus passos, as pessoas começam a acompanhar os seus passos, começa a acompanhar as suas atitudes, começa a ver o que você posta. E muitas das vezes com uma intenção ruim até. Muitas vezes para dizer assim, diz que é crente que está falando isso, diz que é crente, mas está se metendo nessa confusão, diz que é crente, mas está fazendo aquilo outro, diz que é crente e está andando naquele lugar, diz que é crente e está, né? Então o mundo vai observar você a partir do momento que você diz ser cristão. Porque, como disse Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Aleluia? E as nossas atitudes demonstraram aquilo que as pessoas olham lá fora e vê na sua vida pode levar as pessoas para dois caminhos. Podem aproximar elas de Deus e podem afastar elas de vez de Deus. Um certo dia eu conversando com um rapaz lá em Dom Eliseu, e eu convidando ele todo animado para ir para um evento, para um culto que ia ter, um culto temático como um desses. E eu todo animado, falando com o rapaz lá, vamos no culto hoje e tal e tal. Aí ele falou assim para mim, lá é a igreja do fulano. Aí eu falei, agora deu certo, ele conhece um rapaz lá da igreja, deve ser amigo, e agora eu vou falar que é, e aí ele vai falar que vai. Aí eu falei, sim, todo animado ele é de lá mesmo. Aí o rapaz falou assim, pois eu não vou não. Aí eu travei, como assim? Não, porque se for para ser crente daquele jeito ali, eu prefiro ficar no mundo. Eu falei, misericórdia, se tivesse um buraco eu tinha botado minha cabeça dentro, tinha enterrado, igual avestruz, né? Fiquei morrendo de vergonha, porque era um discípulo meu. Eu falei, e agora? Né? O que dizer? Então o mundo ele nos observa, e aquele rapaz, ele foi influenciado a se afastar de Deus pela atitude de um cristão, né? Ou de uma pessoa que se diz ser cristão. Aleluia? E nós vivemos um tempo da igreja pós-moderna, né? A igreja pós-moderna é o tempo que nós vivemos hoje, aonde o liberalismo tem tomado conta. Eu não vou falar tem tomado conta das igrejas, porque a igreja é uma só e Jesus vem buscar ela, e essa igreja ela é santa. Aleluia? Então vou falar que o liberalismo tem tomado conta da mente das pessoas. Amém? Porque às vezes a gente fala em nome da igreja, mas a gente esquece que a igreja é a igreja santa, é a noiva de Cristo que Ele vem buscar. Amém? Então o liberalismo é o quê? As pessoas está tudo liberado. Estamos vivendo um tempo que está tudo liberado. As pessoas têm tomado para si essa tese, né? Esse lado das coisas, querendo facilitar a caminhada com Deus, querendo de todas as formas facilitar a chegada ao céu. Mas o problema é que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz, né, que o caminho é apertado e a porta é estreita. Se você tem caminhado um caminho fácil, se você tem passado por portas largas, desconfie que talvez você não esteja indo para o céu. Amém? Porque ir para o céu é um caminho apertado e a porta é estreita. Aleluia? Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, eu quero lhe ver no céu. A festa lá vai ser eterna, diz para ele aí. Sabe, eu não sei se você tem percebido, mas nessa época da igreja pós-moderna, dessas mentes liberais, você vê que as preocupações das pessoas, as discussões nas redes sociais, né, não é de como vamos alcançar os perdidos,
mas é sempre do que pode e do que não pode. Do que eu posso, até que ponto eu posso ir, né? O que é pecado, o que não é pecado, o que está na Bíblia que é pecado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? As discussões são essas, né? Todo mundo está preocupado do que pode fazer, do que não pode fazer, e a gente acaba esquecendo da preocupação principal, que é o mandamento que Jesus deixou para nós, ir de fazer discípulos. E nós estamos vendo uma geração que as pessoas querem e entram em discussões do que se deve fazer, do que se não deve fazer, do que é pecado, do que não é pecado. E muitos acabam escolhendo partidos de visões. Sabe o que é isso? Partido de visões. Já ouviu falar do partido, que é um partido da esquerda e um partido da direita, né? Então o meu evangelho está meio assim dividido também. Como assim, pastor? Como isso partir de visões? Se aquele pastor concorda com aquilo que eu quero praticar, então ele é um cara bacana, ele é um cara que merece o meu respeito, ele é o cara que eu vou ouvir, ele é o cara que eu vou seguir, é ele que eu quero que ele ministre na minha vida, porque ele é um cara que aceita aquilo que eu quero fazer. Mas aí nós esquecemos da pergunta correta: aquilo que eu vou fazer me torna parecido com Jesus ou não? Porque muitas vezes nós estamos procurando as respostas no lugar errado e com as pessoas erradas. Você quer resposta do que fazer ou não fazer? Vá orar, vá subir no monte, vá perguntar para o Espírito Santo, vá jejuar, vai ler a palavra de Deus e vai tirar suas conclusões. Peça para o Espírito Santo de Deus lhe guiar daquilo que você deve fazer ou não fazer. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, você não vai errar. Podem todos estarem caminhando para um lugar, mas você não é, você falar como minha mãe dizia, você não é todo mundo. Aleluia? Você não pode ser a Maria vai com as outras, você tem que tirar suas conclusões na palavra de Deus. Porque nós humanos, muitas das vezes erramos. Aleluia? Então muitas pessoas estão assim. E quando você encontra um pastor ou líder que vai de contra aquilo que você quer praticar, porque as discussões começam nisso, é quando as pessoas que entram nas discussões sobre o que fazer ou não fazer, é porque elas querem de fato fazer. Elas querem praticar algo e elas querem porque querem. Então elas escolhem alguém que está a favor daquilo que elas querem fazer. E aí aquela pessoa é a pessoa que ela vai deixar ministrar sobre a vida dela. Mas aquele pastor ou líder que vai confrontar, que vai contra aquilo que você quer fazer, então esse é um ultrapassado, esse é um cara que não tem seu respeito, esse é um cara que você não quer ouvir, esse é um cara que você fecha o seu coração, porque ele está indo de contra a sua vontade. Essa é a nossa geração. A geração que quer fazer o que quer, quando quer. Aleluia? Sendo que a nossa maior preocupação deveria ser se as nossas atitudes confirmam que nós somos cristãos ou não. Por isso que nós precisamos fazer um upgrade do nosso exterior. As pessoas precisam ser ministradas com a nossa maneira de viver, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir. Aleluia? Nós precisamos crescer no lado externo também. Nós precisamos. E nós vivemos um tempo que é difícil você distinguir um cristão e um não cristão. Pastor, mas é por causa das roupas que hoje... Não é nem por causa das roupas, não. É por causa mesmo do estilo de vida, da maneira de falar, da maneira de agir, da maneira de tomar atitudes. A igreja, quanto mais tempo passa, mais se torna mais parecida com o mundo. Né? É como se o mundo tivesse entrado dentro da igreja. E nós precisamos atentar para isso e acordar para isso, porque nós não podemos ser amoldados pelos padrões do mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Aleluia? Nós não pertencemos a este mundo. E se nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. E nós precisamos viver de acordo com a cultura do céu.
Aleluia. Por isso que Jesus, olha aqui para mim, Jesus sempre vai ser o nosso exemplo. Jesus, ele precisa ser o nosso exemplo. Acima de todos, Jesus precisa ser o nosso exemplo. E a maneira mais fácil de você saber como agir, do que fazer ou não fazer, se pergunte a si mesmo, se Jesus em meu lugar, o que ele faria? Ele faria isso ou não faria? Jesus, estando em mim, na minha vida, vivendo aqui no meu lugar, em carne e osso, ele faria o que eu quero fazer ou não faria? Aí você vai tirar suas próprias conclusões. Aleluia. Porque a graça, nesse versículo, ela é um sinal perspectivo de uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Sabe, a maior alegria de um crente, tem que ser quando uma pessoa na rua que nem te conhece, olha para você e fala assim: tu é crente, é? Meu irmão, você tem que soltar fogos, fazer uma festa, chamar eu para comer um churrasco na tua casa quando isso acontecer. Porque isso é motivo de muita alegria. Alguém te reconheceu. Alguém te achou parecido com Jesus. Aleluia. Isso quando aconteceu comigo uma vez. Cara, eu passei o dia todo pensando nisso. E o outro dia aí eu nunca esqueci dessa experiência. Eu estava com um amigo meu lá em Imperatriz. Nós entramos numa loja para comprar lá não lembro se era uma roupa, alguma coisa. E a gente estava lá e a gente estava no caixa pagando esse objeto que a gente comprou, que eu não lembro. E aí a mulher do caixa parou e ficou olhando pra gente assim. Aí ela falou assim: vocês são crente, né? Aí logo eu olhei pra camisa, né? Pra ver se a gente não tava com roupa de crente. Porque a gente gosta de usar a camisa de crente, né? Tipo Despertar, do Leão de Judá, né? Do Xaramanaia, do Fogo do Céu, aí da Pomba do Espírito Santo. Então a gente que é crente gosta de usar essas roupas de crente. E eu olhei pra minha camisa logo assim, eu tava com a camisa lisa, sem nada. Eu olhei pro meu amigo e também tava com a camisa nada a ver, que não era nem de crente. E aí eu olhei pra ele, olhei pra mim assim. Eu falei: somos, né? Aí ela falou assim: e vocês são da nova aliança, né? Eu falei: pronto, é profeta. Já vai liberar uma palavra para nós agora, é profeta. Daí eu falei: somos. Aí eu falei: por quê? Ela falou: não, porque vocês parecem. Eu falei: é mesmo? Eu falei: meu Deus, nós saímos nós dois daquele lugar. Tava eu e o Rodrigo lá de Dom Eliseu, que tocava comigo. E aí nós saímos daquele lugar assim. Rapaz, nos reconheceram como cristão. Glória a Deus. E nós nem estávamos com roupa de crente. Aleluia por isso. Então foi um dia que eu fiquei impactado com isso. E o Espírito me ministrou no meu coração que nós precisamos ser reconhecidos como cristãos pelas nossas atitudes, pela maneira de falar. Você sabe que Pedro, ele foi reconhecido lá na fogueira no dia que Jesus foi preso, foi porque ele falava como Jesus, ele andava como Jesus. Não tinha como não reconhecer o Pedro, porque ele era um discípulo de Jesus. E quando ele estava no meio daquela fogueira, aquela mulher olhou para ele e falou assim: ei, tu é um deles. E Pedro começou a negar Jesus: não, eu nem conheço, sei nem quem é. Aí o outro falou assim: é sim, ele é um deles. Por quê? Porque ele fala como ele se veste como ele é de Jesus, porque ele parece que é de Jesus, né? E ele negou 3 vezes ali e saiu daquele lugar em prantos, chorando, arrependido, porque ele sabia a identidade dele, e ele era um discípulo de Jesus. E depois que você é marcado, você não tem para onde correr. O mundo não te pertence mais, o mundo não te aceita mais. Você, depois que você entrega a sua vida para Jesus, você não se encaixa mais para o mundo. Por isso que muitas pessoas desviam e não se encaixam mais no mundo e voltam. Porque já existe algo de Deus em você. Aleluia. E esse algo de Deus que existe em você precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado na sua vida. Aleluia. Que seja um ano que as pessoas reconheçam você como um cristão. Que seja um ano que as pessoas olhem para você e vejam Jesus através das suas atitudes, através do seu estilo de vida. Glória a Deus. As suas atitudes e o seu modo de viver confirmam que você é um cristão ou gera dúvida em quem te enxerga? Às vezes tem cristão que declara ser cristão e às vezes a pessoa pergunta assim:
Você é crente? O cara aí o cara fica até assim, você é crente mesmo? Não, você é um frequentador, você é crente de verdade, assim, cristão. Então nós precisamos, com a nossa vida precisa confirmar quem nós somos em Deus. Aleluia. A graça de Deus precisa estar clara no nosso estilo de viver. A nossa conduta precisa confirmar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós precisamos sim ser reconhecidos lá fora como pessoas de Deus, como homens, como mulheres de Deus. Aleluia. Porque nós não pertencemos a essa terra. E nós precisamos sim ser reconhecidos pelas pessoas lá fora como pessoas de Deus. Não por causa de uma camisa do leão como a minha, mas por causa das nossas atitudes, pela maneira de viver. Então por isso, antes de você tomar qualquer decisão ou fazer qualquer atitude que você tem dúvida se é certo ou não, sempre lembre, isso que eu vou fazer, isso que eu vou praticar, isso que eu vou falar, vai confirmar a minha vida como um cristão ou vai gerar dúvida nas pessoas? Porque às vezes são coisas que realmente nem são pecados. Mas quem disse que nós podemos fazer tudo que não é pecado também? Aleluia. Por isso você precisa buscar em Deus. Deus vai pedir coisas diferentes para cada pessoa. Deus me pediu um dia o refrigerante. E há 7 anos e meio eu não tomo refrigerante nenhum. E para mim é pecado. Para mim, Pastor Parma, Deus pediu para mim, para você não é. Você está livre disso. Agora esse mês, para quem está fazendo o propósito viu? Mas para mim vai ser pro resto da minha vida, porque foi algo que Deus pediu para mim, para a minha pessoa. Entendeu? Então vai ter coisa que Deus vai pedir. É pecado? Não é pecado, mas para mim é pecado porque Deus pediu para mim. Aleluia, eu quero que você entenda isso. Você precisa ter um coração sensível à vontade de Deus para a sua vida. Por isso sempre se pergunte, isso que eu vou fazer vai agradar o coração de Deus? Vai me edificar? Qual motivo eu vou fazer isso? Por qual razão, por qual situação? O que isso vai agregar na minha vida espiritual com Deus? Será que isso que eu vou fazer vai confirmar Cristo na minha vida ou vai gerar dúvida na mente das pessoas que me cercam? E deixa eu te dar uma dica bem prática. Você que é jovem e mora com seus pais, se você vai fazer algo, mesmo que não seja pecado, e sua mãe disser que não, e seu pai disser que não, se você fizer é pecado. Porque a Bíblia diz, manda obedecer o pai e a mãe. Então você que mora com os pais, se você vai fazer algo e você tem dúvida, ou então sua mãe falou assim, não é para fazer. Como minha mãe um dia falou para mim na minha juventude, se você fizer uma tatuagem eu arranco com a faca. Eu sabia que não era pecado, mas se eu fizesse eu ia desobedecer a minha mãe, ainda ia perder um pedaço do braço. Então, por via das dúvidas, eu preferi não fazer. Não estou dizendo que é pecado, não tenho nada contra, amém? Mas eu quero que você entenda algo, obedecer os pais é um mandamento. Então, a partir do momento que você desobedece aos seus pais, você está pecando. E você está no pecado de desobediência, no pecado de rebelião. Então sempre pergunte ao Espírito Santo de Deus, isso que eu vou fazer vai confirmar o cristianismo na minha vida ou vai gerar dúvida nas pessoas sobre a minha vida? Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você precisa imitar a Cristo. Você precisa parecer com Cristo. Aleluia. O upgrade espiritual é você a cada dia mais parecer com Cristo. Amém? A segunda área que nós precisamos fazer um upgrade nas nossas vidas, que é citado pelo apóstolo Pedro,
é o conhecimento de Jesus, é o aprofundar-se em conhecer Jesus. E esta área, ela tem a ver com o interior, né? Nós falamos agora sobre a graça de Deus exposta em nossas vidas, que precisa ser algo externo, que as pessoas olhem e vejam na sua vida o fruto disso. Mas o conhecer Jesus tem a ver com algo interno, algo que as pessoas não vão ver, mas através da graça elas vão ver aquilo que tem mudado dentro de você. Aleluia? Porque para que o nosso exterior tenha um efeito na vida das pessoas, olha aqui para mim, para que o exterior da nossa vida, a maneira que nós vivemos, possa ter um efeito nas pessoas lá fora, nós precisamos ter o nosso interior transformado. Aleluia? Nós precisamos ter um coração transformado. E o que é externo, os nossos atos, desejos, pensamentos, são apenas um reflexo daquilo que está dentro. Você não vai ter como mudar o seu externo se o seu interior estiver podre. Você não vai ter como demonstrar algo para as pessoas se você não tiver isso dentro de você. Aleluia? Porque é de dentro para fora. Nós somos transformados por Ele por dentro e nós externamos isso para fora. Porque quando você é transformado por dentro, você não tem dificuldade de demonstrar quem você realmente é. Quando você tem o seu coração transformado, quando você tem o seu interior ligado a Cristo, automaticamente o seu exterior florescerá a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia? E quanto mais próximo de Jesus, quanto mais eu conheço a Jesus, mais parecido com Ele eu me torno. Com Deus é assim. Aleluia? Quando Moisés entrava no lugar onde ele buscava a presença de Deus, olha aqui para mim. Ou quando Moisés subia ao monte, ia buscar a presença de Deus, e ele era tão impactado com a glória de Deus. Olha só, ele ficava tão perto de Deus, sabe disso? Ele ficava tão perto de Deus, que quando ele descia ao monte, as pessoas olhavam para ele, e não conseguiam olhar para o rosto dele, porque existia uma luz que brilhava, e aquela luz não era de Moisés, aquela luz era de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais parecido com Ele você vai ficar. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, o seu interior mais parecido com o dele vai ficar. O seu caráter mais ficará parecido com o caráter de Cristo. E automaticamente, como Pedro foi reconhecido, você será reconhecido, porque o seu interior transborda. E transborda, sabe o quê? Rios de águas vivas. Porque aquele que é cheio do Espírito transborda rios de águas vivas. Aleluia? E esse é o desejo do coração de Jesus, de que nós venhamos mergulhar, aprofundar-se no conhecimento de Jesus. E isso, como eu disse, tem a ver com algo interno. Por isso que isso você não adquire na igreja, isso você não adquire assistindo uma ministração, isso você adquire no seu quarto, você adquire no seu secreto, você e Deus, recebendo diretamente da fonte, bebendo diretamente da fonte. Aleluia? Porque nós, a geração acomodada, nós estamos acostumados a beber da fonte de outras pessoas. Isso não é errado, mas você não pode só esperar receber daquilo que será ministrado num culto, daquilo que o seu pastor, o seu líder vai ministrar sobre a sua vida. Jesus quer ter uma experiência única com você. Escute bem. Nem tudo que Jesus me diz, eu falo para vocês. Sabia disso? Tem segredo que é só meu e dele, e vocês nunca vão saber. Se vocês querem segredo com Jesus, vai buscar Jesus. Vá para o quarto. Jesus, me conta um segredo. Fala algo para mim. As minhas maiores experiências com Deus, meu irmão, as minhas maiores experiências com Deus não foi no congresso, não foi no correndo na contramão de Imperatriz, não foi numa vigília com um monte de gente. As maiores experiências que eu tive com Deus foi lá no meu quarto, eu sozinho, eu e ele comigo.
Aonde teve um dia que eu só não acabei debaixo da cama porque a minha cama é box e não me cabia. Mas eu limpei aquele chão do quarto todinho, rodando e virando, e babando, e Espírito Santo me pegando, e revelando, e falando, e fogo, e glória. Meu Deus, e tinha anjo batendo um no outro naquele lugar. De tanta glória. Coisas que eu recebi de Deus para a minha vida, que me fortificaram. Experiências que eu tenho com Deus, que se eu contar para muitos de vocês, vocês nem vão acreditar. Então são essas experiências do conhecer a Deus que vai transformar o seu interior, que vai fortalecer a sua fé. Sabe por que nós vivemos um tempo que mais pessoas têm largado a sua fé, tem deixado Cristo, tem deixado na caminhada e tem desistido de Deus? Sabe por quê? Porque é uma geração que não busca experiência com Deus. É uma geração que não tem tempo, né? Não tem tempo para buscar experiências com Deus. Sabe quando Moisés, olha aqui para mim, quando Moisés subiu ao monte para buscar a face de Deus, Moisés poderia muito bem buscar a face de Deus lá no pé do monte, não é? Deus não está em todos os lugares. Mas o que Moisés fazia? Moisés subiu o monte. Cara, o monte era muito alto, ele ia lá pro topo. Sabe o que significa isso? Que para você ter a presença de Deus vai te custar um esforço. Vai te custar um esforço. Ou tu pensa que Jesus é assim, facinho, facinho. Você vai ter que correr atrás, meu. Primeiro Jesus vem atrás de você, te resgata, te salva, te limpa, te cura, aleluia. Aí depois ele se distancia para você buscar ele. Glória a Deus. E a transformação interior, ela é construída naquilo que você faz no secreto. A sua transformação interior é gerada através da contemplação da glória de Deus no seu secreto. Buscando a Deus, conhecendo a Jesus, não de ouvir falar, mas conhecendo pessoalmente. Porque uma coisa é você conhecer sobre a pessoa e você conhecer a pessoa. E são duas coisas diferentes, né? E tem muita gente que confunde isso, conhecer sobre Jesus. Aí o que você vai fazer? A pessoa vai lá estudar sobre a história de Jesus, aonde nasceu, aonde ele cresceu, aonde tal. Rapaz, eu conheço Jesus, eu li, eu estudei, eu sei com quantos anos ele começou o seu ministério, com quantos anos ele morreu, quem ele curou, por quem ele orou. Eu conheço sobre Jesus. Você conhece sobre Jesus, mas você não conhece Jesus. Tem muito ateu por aí que conhece sobre Jesus mais do que você, mas não conhece a Jesus. A transformação, ela vem quando você conhece de fato a pessoa maravilhosa de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos crescer, melhorar, fazer um upgrade nessa área interna das nossas vidas, de sermos transformados de glória em glória quando contemplamos a Jesus. Aleluia. E isso é um processo. Isso é como se fosse uma escada, vamos dizer assim. A gente lê a vida do apóstolo Paulo, né? E lá em Atos, quando você lê, uma hora ele viu Jesus e vai por terra, fica cego. E logo em seguida você já vê apóstolo Paulo pregando para as multidões e ganhando multidões. E a gente já imagina assim que Paulo viu Jesus, aceitou Jesus e já saiu pregando, ganhando multidões. Mas não, foi um processo. Foi um processo. Se você for lá em Gálatas, você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a Jesus, que ele ficou cego, e oraram por ele foi curado, e aí ele foi para o deserto, passou 3 anos no deserto da Síria. Sabe sendo o quê? Sendo construído a fé dele. Depois ele foi conhecer Pedro, o apóstolo. Depois ele voltou de novo para a sua cidade, passou mais 14 anos estudando, conhecendo a Jesus, gerando uma base. Só depois de 14 anos, mais 3 no deserto, mais 15 dias com Pedro, foi que ele foi para Jerusalém
enviado por Deus, e ali o ministério dele começou de fato. Então, contando, se foram 17 anos e 15 dias de processo. De processo. Só que nós somos a geração fast food, né? Nós queremos tudo muito rápido. Nós odiamos passar por processo. Nós odiamos esperar. Nós odiamos uma fila, né? Ou se tem coisa ruim é ficar na fila, meu Deus. Mas com Deus não existe conhecimento a Deus sem um esforço. Você não vai crescer em Deus se você não estiver disposto a se esforçar. E olha aqui para mim, você nunca vai se esforçar por algo que você não deseja. Você sabia disso? Você nunca vai se esforçar por algo que você não deseja. Se você não desejar Jesus de fato, você nunca vai se esforçar para conhecê-lo. Nós fazemos tudo por aquilo que nós desejamos. Então, se você não tem buscado a Jesus, é porque de fato você não tem desejado. E isso é duro de ouvir, é difícil de ouvir isso, mas é verdade. Se você não tem buscado a Jesus, é porque você de fato não tem desejado a presença dEle. E aí eu te pergunto, por que Jesus levaria para o céu uma pessoa que não deseja ficar com Ele? Me diz o motivo. Por que Jesus levaria para Ele uma pessoa que não quer ficar com Ele? Uma pessoa que não conhece a Ele. Uma pessoa que é desconhecida a Ele. Sabe a palavra de Jesus dura lá no dia do julgamento do trono branco? É quando Jesus olhava para as pessoas que estavam na igreja, fazendo até a obra de Deus, mas que não conheciam a Jesus, que Ele vai olhar e vai falar assim. A pessoa vai chegar, mas Senhor, a Bíblia diz isso, o próprio Jesus diz: Senhor, eu pregava no seu nome, eu curava os enfermos, eu expulsava demônios no seu nome. A pessoa é um crente muito crente. E chegar lá no céu e Jesus olhar assim: eu não te conheço. Não sei quem é você. Eu não te conheço. Porque Jesus só conhece aqueles que buscam conhecê-lo. Aleluia. Jesus só conhece aqueles que buscam conhecê-lo. E buscar conhecer a Deus te requer um esforço. Você vai ter que subir no monte. Não falo literal, sei lá, no monte orar. Mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que dar tempo. Você vai ter que desejar isso. Você vai ter que querer isso. Você vai ter que muitas das vezes parar coisas que você queria fazer para estar buscando a Deus. Muitas vezes colocar o seu corpo forçado para fazer aquilo que ele não quer. Porque a maior luta do ser humano é contra o próprio corpo. Porque nós vivemos em uma época de uma geração que é movida pelas vontades. Uma geração que é movida por aquilo que dá vontade de fazer. Deu na telha, eu faço. Deu vontade, eu faço. E ai de quem falar que não é para me fazer. Eu chuto tudo, quebro tudo e eu faço. Porque ninguém manda em mim. Porque eu sou doidão. Porque eu sou malucão. E eu faço. E não sei o quê. Né? É essa geração, gente. E foi esse o faço que eu quero que derrubou o diabo. O Lúcifer lá de cima. E fez dele um derrotado. Foi essa na que eu faço o que eu quero que tirou Adão do paraíso. Foi nessa do que eu faço o que eu quero que tirou Saul do trono. Vai, faz o que tu quer para você ver. Onde é que você vai parar? Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E não aquilo que você quer fazer. Você quer crescer no ano 2020? Todo mundo quer crescer. Não é verdade? Amém? Quem quer retroceder, voltar atrás, diminuir, ficar pior do que é? Ninguém quer. Todo ser humano quer crescer, ser melhor, né? Mas se você quer crescer, se você quer ser melhor, se você quer fazer um upgrade na sua vida espiritual, você precisa se esforçar para isso. Eu escutei algo esses dias de um pastor que eu fiquei pensativo muitos dias sobre essa frase.
Ele diz assim: você nunca terá o melhor ano da sua vida enquanto você não tiver o pior. Como assim? O pior ano da sua vida é aquele ano que você vai ralar, vai fazer o que você não quer fazer, mas tem que fazer, e você vai se dedicar, e você vai fazer aquilo que teu corpo não quer, mas você sabe que tem que fazer. Então, enquanto você não tiver esse ano de esforço, esse ano de plantar, porque plantar é um negócio que dói, um negócio difícil. Um dia eu estava na roça de um amigo meu, e ele plantando milho, muito habilidoso, ele tinha um negócio que fazia assim, tchac, 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 ele saía andando e o negócio ia plantando. E eu olhei para ele fazendo aquilo, eu falei: isso é fácil demais. Falei: deixa eu brincar com esse negócio também. Na hora que eu peguei um negócio pesado, eu já fiquei: eita, o negócio é pesado, o cara tem que ter braço para isso. Aí eu comecei, pá, que o bicho entrava torto, enganchava na terra, e eu tentava puxar e não subia. E eu botava minha força, tchá, e ele ia embora. Eu já tinha feito uns 15 buracos, eu estava no 1 ainda primeiro. E o milho não descia, e eu chutava o negócio para o milho descer. Falei: misericórdia, negócio difícil, deixa eu tocar meu violão mesmo, que é mais fácil. Plantar é algo sofrido. E o sol quente, 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 quente. E ele lá, já tinha, né? Tchac, 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 tchac. Eu falei: ei, rapaz. Então, plantar é algo sofrido, mas enquanto você não tiver o pior ano na sua vida, você nunca vai ter o melhor ano da sua vida. Sabe por quê? Porque você não vai colher aquilo que você não plantou. Tire da sua cabeça que você vai fazer uma oração sobrenatural e os anjos vão descer e vai acontecer na sua vida. Meu irmão, enquanto você não se levantar da sua cama, do seu comodismo, enquanto você não der uns tapas na sua cara e falar assim: acorda para a vida, você não vai conquistar aquilo que você deseja. Você não vai chegar aonde você quer chegar. Aleluia. Por isso Deus chamou aqui nessa noite, né, para te fazer um upgrade. Aleluia. É tempo de crescer, é tempo de melhorar, é tempo de ser melhor. É tempo de sair do raso e ir para o fundo. É tempo de virar gente grande. Aleluia. É tempo de amadurecer. Glória a Deus. É tempo de deixar de ser menino. É tempo de começar a comer farinha baguda, como diz lá no Parazão lá, né? É tempo de sair do leitinho, minha gente. É tempo de termos mente maduras, pés firmados em Cristo. Parar com esse negócio de quando eu vou sair da igreja, eu vou desistir, eu vou mudar de cela, eu vou não sei o quê, uma choradeira, uma menineira, meu Deus do céu. Tá pior que meu sobrinho, chora demais. Nós precisamos amadurecer, é tempo de... Deus quer levantar pessoas maduras, jovens maduros nesse tempo. Só vai conquistar a herança de Deus os maduros, os preparados para herdar a herança de Deus. Você sabia que naquele tempo atrás, no tempo dos reis, se um rei morresse, a herança não era entregue ao filho enquanto ele não tomasse uma idade madura. Porque se entregasse uma herança na mão de um menino, ele ia gastar toda a herança e acabar com o reinado. O reino de Deus é do mesmo jeito. Nós somos herdeiros das coisas do céu, nós somos herdeiros das coisas de Cristo. Mas enquanto nós não amadurecermos, enquanto nós não tomarmos mente de gente grande, Deus nunca vai entregar para nós aquilo que Ele quer entregar. Você quer receber de Deus, então você precisa amadurecer. Você quer crescer em Deus, você quer receber aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Existe muita coisa que Deus quer liberar sobre as nossas vidas. Existe muita coisa que Deus quer entregar para você. Mas enquanto você não tomar uma mente de gente grande no reino de Deus, meu irmão, tire esse negócio que o reino dos céus, a pessoa tem que ser como uma criança. Como uma criança na pureza, não na cabeça, na mentalidade. Mas a Bíblia diz que para entrar no reino dos céus eu preciso ser como uma criança. Então eu vou viver como um menino todo tempo. Na molecagem, na brincadeira, não levando as coisas a sério, chorando e resmungando, né? Porque quando você toma uma coisa de um menino, de uma criança, você começa a chorar. Eu quero que você entenda nessa noite. Deus quer te levar a lugares grandes nele. Você não ouviu?
Deus quer te levar em lugares grandes nele. E para você chegar nesses lugares, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Amém? É um tempo que Deus quer levantar pessoas maduras para herdar o reino dele. Salmo no capítulo 24, versículo 3, diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. É tempo de sairmos do conforto e subirmos ao monte do Senhor. Você já entregou a sua vida para Jesus. E Jesus não quer que você seja como você está hoje. Jesus quer que você seja melhor. Cara, eu estou com uma expectativa tão grande para esse ano de 2020, você não tem noção. Vai ser um ano que Deus vai realizar grandes coisas. A pastora liberou uma mensagem profética que disse que 2020 é o ano da realização dos propósitos de Deus. Glória a Deus. E eu peguei essa palavra para mim, eu falei, vai ser agora, vai ser nesse ano, né? Então, mas para que isso aconteça, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. Aleluia. Eu tenho que dominar a minha vida e colocá-la debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Porque a nossa luta conosco mesmo, com você mesmo, é você conseguir render as suas vontades e colocar as suas vontades debaixo da vontade de Deus. Porque a nossa vontade sempre vai ser se afastar do Senhor, sempre vai ser desistir, sempre vai ser de não fazer aquilo que tem que ser feito, sempre vai ser de não ir orar, sempre vai ser de não ler a palavra de Deus. Sabe qual é a nossa vontade? De ficar na frente da televisão assistindo Netflix, de ficar mexendo no WhatsApp conversando besteira, de ficar no Instagram vendo besteira, só besteira. Tem uma vez que fala assim, né? Só besteira. A vontade do nosso corpo é essa, que venhamos perder o nosso tempo precioso com besteira, enquanto Deus está com o coração queimando para te usar. Enquanto Deus está com o coração queimando para derramar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E nós estamos perdendo tempo com besteira. Sabe por quê? Porque muitos de nós ainda temos cabeça de menino. Nós ainda estamos com mente de menino. E você precisa fazer um upgrade na sua mente. Você precisa amadurecer, você precisa crescer. Não existe crescimento e conhecimento de Jesus se não houver um esforço e um desejo da sua parte. Escute, não aceite viver mais um ano da sua vida sem crescer. Decida que esse ano 2020 vai ser o ano do seu crescimento. Decida para a sua vida. Decida para esse ano que vai ser o ano que você vai crescer. Você vai crescer aquilo que você não cresceu em 10 anos. Decida isso para a sua vida. Saia do seu conforto. Comece a buscar aquilo que Deus tem para você. Comece a fazer aquilo que seu corpo não quer fazer. Você quer um exercício prático de dominar as suas vontades do seu corpo? Comece a correr. Começa a falar, a partir de hoje eu vou correr tal hora. E naquela hora você vai ficar com uma grande vontade de correr. Mentira. Você vai ficar com vontade de ficar em casa, dormindo, deitado no ar-condicionado, assistindo Netflix. Não, mas eu estou aqui. Você precisa dominar você mesmo. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para desafiar você a sair da superfície e mergulhar profundo nele. É tempo de levantar da cadeira, amados. É tempo de regaçar as mangas, colocar a mão na massa, pegar no batente, chutar o pau da barraca que te dá sombra. Aleluia. Sair do conforto.
Mordeu o sofá. Sai daqui, sofá. Ficar doido. Começar a dominar as suas vontades. Não vão morder o sofá não, tava brincando, viu? Deixa os cachorrinhos fazer isso. Gente, é tempo de subir o monte mesmo. É tempo do mundo ver em você a imagem de Cristo. Por isso, o apóstolo Pedro, em suas últimas palavras da segunda carta, ele deixa bem claro que nós precisamos crescer em graça, que é o nosso externo, e em conhecimento de Jesus, que é o nosso interior. Então é tempo de crescer. Não aceite perder mais um ano da sua vida na mesmice. Meu irmão, pelo amor de Deus, fique indignado com você mesmo, não aceite. Não aceite passar mais um ano sem crescer em Deus. Não aceite passar mais um ano sem fazer nada para o reino de Deus. Não aceite passar mais um ano longe de Deus. Comece a organizar a sua vida. Comece a declarar vida para a sua vida. Comece a ditar os rumos da sua vida. Comece a colocar planos. Comece a ditar metas e comece a cumpri-las. Ensine a você mesmo a fazer aquilo que precisa ser feito e não viver por aquilo que você tem vontade de fazer. Meu irmão, pelo amor de Deus, não seja guiado pelas suas vontades, porque se você for guiado pelas suas vontades, você vai morrer. É tempo de levantar da cadeira. É tempo de levantar da cadeira, meu irmão. É tempo de crescer. É tempo de viver. É tempo de plantar para podermos colher. Aleluia. Sabe o que eu vejo para 2020? Profeticamente, eu vejo um monte de enxada. Um monte de enxada. E foi-se. Sabe por quê? Porque isso é sinônimo de trabalho, de esforço, de suor. Você quer ter um 2021 bombando? Então comece a se esforçar em 2020. Comece a plantar. Você quer colher coisas boas em 2020, sendo que em 2019 você não plantou nada? Você só vai colher mato, ervas daninhas. Você não plantou nada, aí você olha para a plantação do seu irmão que passou o ano todo implantando, colhendo 2020, aí você, por que não acontece comigo? Por que nasceu um maracujá aqui nessa terra? Por que não apareceu uma melancia? Você não plantou. Você não plantou, você não se esforçou, você não investiu tempo. Então, meu irmão, profeticamente, se agarre na sua enxada para 2020, vamos trabalhar. Vamos plantar, vamos orar, vamos se aproximar de Jesus. Aleluia, nós temos uma cidade para impactar. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Aleluia.